Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade, onde vamos aprender mais sobre o mundo à nossa volta. E hoje tenho comigo o Gonçalo Costa. O Gonçalo é biólogo e é apaixonado por insetos, como se pode ver por estes novos convidados que também temos aqui ao nosso lado. Começou por ser explorador da National Geographic, onde esteve a fazer uma documentação, não é, sobre a perda da biodiversidade das cigarras marroquinas, e depois gostou tanto que avançou com o mesmo tema para o doutoramento. Portanto, bravo, cigarras marroquinas, muito específico. Para além disto, tem um projeto dele, uma startup, que é da Cricket Farm Co., em que a missão é ajudar a desenvolver produtos de insetos para a alimentação humana e animal, apostando sempre na investigação e também na circularidade, certo? Exatamente. Ok. Muitas perguntas, Gonçalo. Bora. Tenho aqui muitas perguntas para ti. Porque, de facto, a alimentação com insetos deixa-nos sempre um bocadinho nervosos, não é? Mas qual é o potencial que a alimentação através de insetos pode dar a termos de sustentabilidade? Portanto, nós, pensando no consumo de insetos por humanos para a sustentabilidade, nós podemos pensar aqui em três vertentes. Primeiro, é que os insetos são altamente... como é que se diz? Altamente eficazes na transformação de recursos. Portanto... Okay. Olhando, por exemplo, para quantos quilos de alimento é preciso para produzir 1 quilo de carne de vaca. Okay. São precisos 10 quilos de comida para produzir 1 quilo de carne de vaca. Ok, comem muito. Comem muita carne. Sim. Desculpa, muita palha. Certo. Os porcos, por exemplo, já é menos, já é à volta de 5 quilos, não quero estar em erro, para produzir 1 quilo de carne. Ok. Os frangos é à volta dos 3 10 quilos, portanto, esses 10 quilos de ração produzem 3 quilos de carne de galináceo. Ok. E depois nós temos, por exemplo, as locustas migratórias, o gafanhoto, aquele gafanhoto, aquele que de vez em quando vês aí a voar. Sim. Com os mesmos 10 quilos consegues produzir até 9 quilos de perdes gafanhoto. 1 quilo, na verdade. Esse quilo tu perdes sob a forma de CO2 e de dejetos. Ok. Portanto, os 9 quilos que são perdidos a alimentar as vacas, sim, é basicamente metano, vai contribuir para o aquecimento global, CO2, que também contribui, e também dejetos que em certos países, como por exemplo a Holanda, já começa a ser um problema, porque eles precisam mesmo de pagar para exportar dejetos. os dejetos. E os dejetos dos insetos também podem ser nutritivos para os solos? Exatamente, okay. Ou seja... Na verdade, não perdes tudo. Não perdes esse quilo. Não perdes esse quilo. Portanto, os dejetos, principalmente, eu estou olhando, por exemplo, para os grilos ou das baratas, são muito ricos em quitina e em outros nutrientes que se vão libertando lentamente no solo. Ok. E como não é preciso estar já a curar o estrume, que acontece, acho que também com a vaca, é preciso estar ali durante algum tempo, que é para perder ali aqueles nutrientes, porque é muito rico e depois pode queimar os solos. Com os insetos já não, pode ser aplicado no campo. É claro que ainda é um estudo que está a ser feito atualmente, maioritariamente pela Universidade de Wageningen, na Holanda. Cá em Portugal também estamos a tentar começar a entrar aí nessa onda. Portanto, em termos de eficiência, são dos animais mais eficientes para consumirmos? Sim, dos animais, sim, são os mais eficientes. Portanto, pegando no exemplo de uma barata. Olha, por exemplo, temos aqui as baratas, vamos falar sobre as baratas. As baratas são muito, muito fixes. Porquê? Porque elas, como são animais que não precisam de fazer até uma regulação, grande parte da energia é basicamente para as necessidades do corpo e não para ativamente os aquecer. Ok. Ao contrário dos seres humanos. Sim. Depois há aqui um problema que é, eles precisam ter instalações climatizadas. Ok. Portanto, dos problemas que nós temos relativamente a produzir insetos é como é que nós vamos aquecer as instalações para produzi-los em massa. Ok. E de onde é que vem essa energia? Se vem de combustíveis fósseis, vem de energias renováveis. Portanto, idealmente renováveis, não é? Exatamente. Porque senão estamos a perder um bocadinho também ali. Aqui é aquela onda da sustentabilidade. E depois são altamente também mais eficazes a produzir na transformação de recursos. Porquê? Porque elas têm umas pequenas bactérias, que são os endosimbiontes, que vivem dentro delas. E eles fazem a transformação dos recursos mesmo espetacular. Ou seja, a barata argentina pode transformar até 88% dos recursos em alimento para depois ficar disponível. Sim. Okay. Em proteína animal. Em proteína? Em proteína, neste caso, pronto, no animal. Ok. Sim. E eles são muito ricos em proteína, é isso, no fundo? Sim, portanto, tomando o exemplo do grill, que é aquilo que eu estou a trabalhar na Cricket Farm Co., ele pode ter até 60% de proteína, ou seja, a farinha já seca e não processada ainda, pode ter até 60%
de proteína e até 30% de gorduras saturadas. Ok. Ou seja, são gorduras monossaturadas. Como é que é? Monoinsaturadas? Epá, agora não me lembro, desculpa Sim, lá. são gorduras. São gorduras. Ok, tudo bem. E a cena fixe é que não produzem colesterol, portanto, às pessoas que estão aí fora, se vocês tiverem aí problemas de colesterol, lembrem-se, insetos não sintetizam colesterol, portanto podem. Ouviste, pai? Hã? E o meu pai ainda por cima é super aberto a comer insetos. Fixe. Ok, muita informação. Diz. Uma dúvida. Em relação, por exemplo, se estiveres a falar de uma farinha de ervilha, por exemplo, que também é rica em proteína, como é que se compara os insetos? Isso é uma boa pergunta. Não, não sabes de certeza os números de cor que eu acabei de fazer a pergunta, mas será que nutricionalmente tem mais, menos interesse do que esse tipo de produtos? Isso também acho que depende também um bocadinho do perfil dos aminoácidos das farinhas. Ok. Por exemplo, dos insetos, há alguns aminoácidos que estão em falta, que são aminoácidos essenciais, agora não consigo precisar, sim, também sim. variam com a espécie de inseto que estás a Claro, trabalhar. claro. Mas, pronto, comparando com a farinha de ervilha, pá, não faço ideia, peço desculpa. Ok, não tens de saber tudo. Eu é que estou aqui curiosa. Sim. Ok, boa. E a primeira pergunta que me surge assim à cabeça quando penso em alimentar-nos através de insetos é que aquilo que eu tenho ouvido sempre é que a população de insetos está em declínio. Yeah. E de repente também leio alguns estudos que dizem que nos devemos alimentar de insetos para reduzir a dependência de outro tipo de proteína animal, para conseguir alimentar a população toda do globo, sobretudo os 11 bilhões que vamos ter em 2100, não é? Portanto, isto para mim parece um bocado incompatível. Portanto, devemos comer insetos para proteger o planeta ou não devemos comer insetos para proteger o planeta? Nós devemos comer insetos para proteger o planeta. Aliás, nós ao comermos insetos também estamos a proteger os outros insetos. Porque lembra-te, nós não vamos estar a comer as espécies que existem aí fora. Por exemplo, as espécies que estão em declínio, sejam elas abelhas, etc., não são insetos propriamente... Para a alimentação? Para a alimentação, exatamente. Okay. É como uma couve, ou seja, ao estar nós a alimentarmos ativamente de couve, nós não vamos estar a destruir as outras brássicas, as outras couves que existem na natureza. Vamos estar a criar, vamos estar a cultivá-las. E são certas espécies que já estão adaptadas a cativeiro que nós vamos utilizar. Portanto, ao dizer às pessoas, olha, comam insetos, eu não vou estar-vos a dizer, ok, não vão comer os insetos que existem aí na rua, não. Sim, não é apanhar uma abelha e pôr na boca. Não. Por pode todos os motivos. Pode dar porcaria. Isso. É o que eu digo às pessoas, se vocês vão ir na natureza, não se metam a comer insetos vivos. É claro, quando somos putos, nós comemos uma formiga sem stress. Certo. Mas... Visto da conta. Mas quando nós estamos a falar de outros insetos, é preciso ter aqui alguma formação, que é para a pessoa não comer, por exemplo, geralmente insetos com cores vistosas são pouco saborosos ou então podem ser mesmo tóxicos, portanto não convém. Pronto. É mais ou menos como os outros animais, não é? Idealmente nós não comemos um coelho cru, não é? Exato. Que se mata no meio do campo, não é? Portanto, pode ter contaminantes, porque para ele anda, imagina, se apanhaste na natureza, não sabes onde é que ele andou, pode ter contaminantes, pronto. Portanto, idealmente isto cozinha-se? Idealmente, é o que eu digo às pessoas, quando querem comer insetos, façam-nos cozinhados. E posso dar aqui dicas sobre cozinha, tipo... Os melhores eu vou defender, mas sim. Os melhores insetos que eu já comi foram as larvas do gorgulho da palmeira. Portanto, aqui há uns quantos anos, em Oeiras, havia muitas palmeiras. Sim. Só que, entretanto, foi introduzida uma praga, que é o rincóforos, que é um gorgulho assim, muito, assim, deste tamanho, um tamanho assim decente, e depois as larvas comiam o tronco de cima a baixo. E depois as palmeiras caíam. Isso foi a doença das palmeiras que... já se chama. Exatamente, essa mesma. E tínhamos uma casa lá em cima no Minho e tinha lá uma palmeirita pequenina que estava a ser comida. E eu pensei, olha para aquilo, vai ser hoje. Então andei a apanhar as larvas são assim umas larvas assim gorduchinhas. Primeiro pulas a purgar, para tirar assim os conteúdos da tripa, etc. Depois metias salgueias em salmoura. Depois cozias. Sim, tirei notas, a receita não vai para a descrição. Sim. Cozias, deixas assim um entalão para matá-las, depois friteias na frigideira com um bocadinho de óleo de coco e sabiam a óleo de coco, sal. Sabiam o quê? Roquefort. Roquefort? Queijo? Era assim, sim, o queijo. Eram assim pastosas e sabiam a Roquefort. Sim. Então, eu tenho aqui... Mais perguntas ainda. Mais perguntas derivadas do Roquefort que acabaste de me dizer. Nós, para quem come animais, comer insetos, a mim parece-me tão natural como comer crustáceos do mar, não é? Sim. Não acho que seja um problema. Em nível de, para quem não come animais por causa da parte da sustentabilidade, também, dado que é uma proteína com bastante eficiência na sua produção, parece-me ok.
Mas há aqui uma coisa que me faz alguma confusão. Mesmo para quem come animais e tem alguma ética na maneira como os come, geralmente eles são atordoados antes de os matar. Sim. Quando, nas boas práticas, são atordoados. Ninguém quer que um animal esteja ali a sofrer até, tipo, pronto. Tipo nos cães. Como é que se faz isto com estes insetos? Tipo cães na China. Como é que se faz isto com estes insetos? Porque tu não podes pavimentar uma injeçãozinha no inseto, não é? Aquilo que eu faço e que para mim é o mais ético, mas depois também pode variar de pessoa para pessoa, é que eu congelo-os, portanto, num abator a temperatura, menos 20 graus, ou então menos 30. Eles adormecem. Adormecem e congelam rapidamente, então para mim é a forma mais ética de matar os insetos. Ok. Há quem os meta, por exemplo, numa panela a ferver, metem tipo dentro de um saco, a mim custa... Mas faz isso com crustáceos e a mim também me faz um bocado de confusão. Sim. Porquê? Porque os grilos que estão cá fora morrem logo porque é água a 100 graus, mas depois é que eles estão lá no centro, que a água vai arrefecendo à medida que vai lá entrando, pode já não ser verdade, então podem demorar um bocadinho mais tempo a morrer e pronto. Não sabendo ainda se os insetos sentem dor ou não, para mim faz-me confusão matá-los assim. Portanto, a minha maneira... Porque ainda não há certezas sobre isso. Se eles sentem a dor ou não. Sim. Ou se sentem dor como nós, ou se percebem... Sim. Também não ando a ler sobre isso, mas para mim, a forma mais ética é de os congelar. Depois, quando os tenho congelados, é mais fácil de os liofilizar, secos e depois processo em farinha. Ok, e é na farinha que se irá consumir, sim, na primeira fase. Porque a farinha tem uma coisa que é chamada um yuck factor. Quando tu vês um grilo, yuck. Certo. Fator nojo. Eu comeria alguma coisa com farinha de grilo. Sim. Não comeria um grilo. Sim. É espetadinha. Exato, porque é o yuck factor, que é o fator de repulsa. Certo. E quando tu dás às pessoas a opção, ok, queres comer um inseto inteiro ou queres comer em farinha, as pessoas vão tender para a farinha, porque não lhes lembra tanto da forma do animal, exatamente. É como no supermercado, não é? Se pusessem lá uma vaca inteira ou uma galinha inteira, a maior parte das pessoas... Ou então tipo a vaca olhar para eles e... Sim, aquela coisa portuguesa de pôr o porco no espeto, quer dizer, aquilo sempre me fez confusão. Mesmo quando eu comia carne fazia-me confusão, portanto, lá está, tipo, tu vês o animal. Não, pronto. Certo, farinhas, faz-me sentido. E lá está, porque é que também nós escolhemos, eu por exemplo escolhi o grilo para tratar. Porque, vamos falar a sério, as baratas são muito mais fáceis de criar, do ponto de vista, pronto, tenho aqui uma data de baratas, são muito mais fáceis de criar do ponto de vista técnico do que os grilos. Ok. No entanto, tu, por exemplo, quando tu vês uma barata, o que é que tu associas? Que sobrevivem a desastres nucleares, que andam nos esgotos, que são impossíveis de matar. Sim. E, por exemplo, eu quando penso num grilo, penso em valores... Natureza. Exatamente. Ok. A natureza, tipo a minha infância no campo, ouvir os grilos, com os meus avós. Ok. E sinto-me um bocadinho mais... uma relação mais próxima com os grilos. Exatamente, propriamente com os baratos, porque até porque as pessoas tinham lá o grilinho naquelas gaiolinhas e metiam lá a alfacinha. Certo. Então é mais fácil criar uma relação de proximidade com o grilo do que propriamente com a barata. Certo. A maior parte das pessoas odeia baratas. Exatamente, se bem que do ponto de vista técnico é muito mais fácil criar baratas do que grilos, mas percebo. Tem que seguir as vontades do mercado. Sim, claro. Certo, as baratas eu acho que o problema é que a maior parte das pessoas tem nojo, não é? Sim. A dizer, mas as minhas baratas são espetaculares. São lindas. Podemos tirá-la? Podem. Vamos. Como é que era? Barata de Madagascar? A barata de Madagascar, exatamente. Ok, boa. Portanto, tenho aqui várias espécies, mas vou tirar esta aqui, que é a maiorzita, que é uma barata de Madagascar. Ok. Espera lá. E que atenção, Para qual malta. câmara? Podes para aqui. E ela tem ela gosta de festinhas aqui, que o Gonçalo já me disse. Sim. Aqui. E é uma carapaça muito gira. Exatamente. Portanto, eu geralmente faço visitas guiadas no Jardim Botânico da Ajuda e eu uso-as para fazer educação aos miúdos. Os miúdos assim que as veem, ei, que nojo, não vou tocar, mas depois há o primeiro que toca. Os outros querem todos tocar. Os outros querem todos tocar e tirar fotos e ficam logo deliciados. Depois é um bicho enorme, depois dizem, olha, tenho muito cuidado, tenho respeito por ela, porque é um inseto que, pronto, lá está, cai ao chão, magoa-se, depois tenho que guardar. E geralmente resulta mesmo muito bem. Estas baratas são grandalhonas, metem-se um bocadinho de asca às pessoas, mas depois assim que elas veem, ok, não, acho que estas sejam, não enojam, não é como as baratas de casa. Acho que... Mas pronto, isso também depende de pessoa para pessoa. Certo. Okay. E lá está, estas aqui são super tranquilas, aliás, posso metê-la aqui, a ver se... Pronto. E fica aqui durante o resto. Está ótima. Fica aqui durante o resto da entrevista. Fica, boa. Sim. Mas eu tenho milhões de perguntas. Não chegaria a ter horas no mundo para estar aqui a falar, porque isto de facto é muito interessante. Quando
quando falas de eficiência, ok, já percebi que eles são muito eficientes quando comparados com outros animais. Tu achas que o público para comer este tipo de insetos é o público que come animais já no dia a dia e que quer fazer esta transição? São as pessoas que mudaram a alimentação para plant-based por causa de motivos éticos relacionados com o ambiente e não com os animais? Onde é que tu vês o posicionamento para este tipo de alimentação? Porque agora já é permitido em Portugal. Sim. Portanto, eu li um estudo muito interessante feito na Holanda em que eles conseguiram identificar 2 tipos de perfis de consumidor. Tens o consumidor, o dito racional, certo, que vai olhar para estas questões da sustentabilidade, da ética também, e, por exemplo, para pessoas mais orientadas para o fitness. Ok, que tem muita proteína. Que tem muita proteína, exatamente, e conseguem incorporar isso em vários produtos. Seja eles massa, batidos, barrinhas. Aqueles pozinhos de whey, mas sim. barata. Sim, e geralmente... Ela quer fugir. Se ela fugir, pronto, também. Tá bem, é fácil de apanhar. A malta aqui vai começar toda em pânico. Vão começar a ver câmaras a rolar. Se aquelas fugir é que era pior. São mais difíceis de apanhar. Sim. E geralmente nós temos esse perfil que é aquela pessoa, que é mais o consumidor racional. Depois tens o consumidor que é o hedonista. Ou hedónico? Hedonista, sim. Que olha para esta barata, mete-a assim e tira tipo uma foto no Instagram que é para tipo fazer... living the life, não é? Sim. Ok. Que é aquele influencer, o hedonista que está sempre à procura de novas sensações e agora os insetos estão a começar a entrar na moda. Certo. Então as pessoas olham e pensam, ei, bora. Sim, são os first movers, não é? Sim, exatamente. Sim. Há sempre prós e contras em apelar a cada um dos públicos, porque geralmente esses aí são os que, por exemplo, os hedonistas são aqueles que te fazem mais publicidade à marca. E criam um lifestyle à volta Exatamente, e depois os outros, e depois quando o mercado amadurecer, esses provavelmente passam para a próxima moda, enquanto que os que ficam é o consumidor racional, que permite ali amadurecer o mercado. E já há muitos países no mundo em que a alimentação com insetos é... Sim, portanto, perfeitamente banal. Nós somos aquele terço da população que é abençoado e que acha que não come insetos. Mas nós comemos insetos, pessoas. Todos os dias, quase. Todos os dias. Quem é que não gosta de cidra de frutos vermelhos? A cidra de frutos vermelhos, ou então os iogurtes também de morango, que tem assim uma corzinha mais vermelha. Vinho. Algum vinho. A sério, vinho também? Algum tem. A sério? Não os melhores, não é? Mas alguns vinhos têm. A sério? Há vinhos não vegan, por causa disso. Ok. Por causa da Carmina. Uau. Sim. Os vinhos da Madeira, principalmente os antigos, também não são vegan, mas pronto. Também não? Não. Porque levavam tipo uma cena do carneiro que era para fazer. Ok. E chumbo, portanto. Não. Ok, certo. Mas portanto é por causa da conchinilha? É por causa do corante, que é o corante de cochinilha. Isso aí são umas conchinilhas que se alimentam dos catos, que é o figo da Índia. Ok. Que agora andam aí as pessoas a comer, mas elas lá no México alimentam-se esse cato e depois são recolhidas e depois é feito um pó delas, basicamente quando as suas borrachas são vermelhinhas, tu secas e fazes um pó e é isso. É o corante. É o corante de É o corante alimentar. Portanto, na verdade, exatamente, nós já temos pó de insetos na nossa alimentação há muito tempo. Exatamente. Ok. Não só isso, mas por exemplo, o chocolate. Não, Quem é que não me gosta digas de comer isso. chocolate? Não me digas isso. Ai, posso. Ai meu Deus, vais-me destruir a minha... Quem já ouve o podcast há algum tempo sabe que o chocolate é um tema muito sensível para mim. Conta-me que eu consigo. Bora. Portanto, o chocolate, eu não consegui encontrar a lei aqui em Portugal. Um amigo meu trabalhou nessa lei, se bem que agora ele não conseguiu encontrar, portanto eu vou-te dar a dos Estados Unidos. Portanto, a dos Estados Unidos, por cada 100 gramas, pela FDA, sim, por cada 100 gramas de chocolate que tu tens processado, são permitidos 60 fragmentos de insetos e 3 pelos de ratazana. Portanto, porquê? Porque o cacau vem daqueles países tropicais, certo, e muitas vezes são baratas ou patinhas de baratas ou fragmentos de insetos que ficam lá e depois são processados juntamente com o cacau. Portanto, é muito difícil retirar isso mesmo depois da lavagem. Portanto, aquilo com que ficas é... patas de baratas. Ou de outros insetos. Ok. Sim. Eu não sei como é que eu vou viver a minha vida em relação a isto daqui para a frente. Se bem que eu não me oporia à partida a comer insetos em pó, desde que fossem, lá está, congelados primeiro. Há aqui um limite que acho que não vale a pena de crueldade. Se bem que, pronto, eu alimento mais de plantas. Mas tudo bem. Isto é interessante. Eu acho que sim, consigo continuar a comer chocolate depois desta informação. Sim, mas estavas a dizer isso de comer plantas. Aquilo que eu também estou a advocar é que nós devemos reduzir o nosso consumo de proteína animal. Certo, claro. Até porque, se formos a ver, grande parte do desperdício que nós temos é porque nós estamos a produzir animais em grandes quantidades e em quantidades insustentáveis.
Portanto, nós voltarmos a introduzir insetos, ou seja, fazemos aqui um bocadinho de substituição Da fonte, não é? Da proteína animal. Exato, nós conseguimos então ter melhor aproveitamento dos recursos. Vou agora aqui ler a minha cábula. Força. Porque sou péssimo com números, pessoas. E geralmente, quando nós estamos a falar de produção de insetos, eles requerem à volta de 8 a 14 vezes menos área agrícola. Ok, isso é bom. Porque eles vivem em cativeiros, não é? Portanto, ainda têm alguma área, mas é mínima, não é? Comparada com a de uma das vacas. A cena fixe dos insetos é que é uma coisa chamada micro livestock. Ou seja, ao contrário das vacas, não consegues empilhar uma vaca em cima da outra. Certo. Mas aquilo que nós conseguimos fazer com os insetos, que é a cena fixe dos insetos e que podes criá-los densidades e podes reduzir a cadeia de transporte, é que consegues construir em escala. Ou seja, E eles não se chateiam com isso, de viver assim? Não, porque os insetos que principalmente estão agora em cultivo, que foram agora aprovados recentemente pela DGAV, são insetos que vivem muito bem juntos, em grandes densidades. Pois, quando eles estão a comer matéria morta nas árvores e demais, também estão todos ao monte, não é? E no meio das folhas e tudo. Depende também da espécie de insetos. Há insetos que são mais solitários, mas estes aqui são insetos mais dados para colónias. E geralmente eles até gostam de terem em grandes densidades. Então nós conseguimos produzir proteína em grandes densidades, em sítios controlados e empilhados um em cima dos outros. Por exemplo, então tens a vantagem da hidroponia, o que também pode ser em altura. E consegues crescer em altura. Porque ao contrário das explorações agrícolas, de produção de solo. De produção de carne, em que tu tens que crescer, tens que crescer. E depois o problema é que em grande parte mais sustentáveis para o solo também são as extensivas, ainda há mais área ocupada. Exatamente. E ainda tens um problema acrescido, Enquanto que estas aqui podes crescer em altura. E ao crescer em altura tu ganhas isso que começas a... Ou seja, em vez de cresceres em 2D, cresces em 3D. Isso é muito interessante. Sim. Com a mesma estrutura, no fundo. Exatamente. Claro que há desafios que devem ser aqui ponderados, porque os insetos são muito bons ainda, mas ainda há aqui muita coisa a fazer. Porquê? Porque se nós formos comparar com, por exemplo, grilos vindos da Tailândia, é difícil, do ponto de vista de mercado, competir com esses grilos, porque a Tailândia é um país muito quente, não gasta tanto dinheiro em aclimatização. Na verdade, também devia ser produzido em sítios autóctones deles. Simzinho. Simzinho? Ok. Então? Simzinho. Porque há países em que têm melhores condições para criar certas espécies. Certo. É claro que podemos incorrer aqui no risco de introdução de espécies exóticas. Com potencial ou não invasor, que são coisas diferentes. Portanto, com potencial de destruir biodiversidade e se apropriar ou não. Exato. Ela está aqui. Está aqui. Queres fugir? Não, não acabou. E quando nós estamos a falar... existe essa preocupação que devemos ter em conta quando nós estamos a construir instalações. Neste caso, tem que ser instalações com capacidade, isso não, de biossegurança, com alguma biossegurança. Porque depois se foge que seja uma espécie invasora... Com potencial invasor, sim. Pode ser. Às vezes não, mas... Também, mas 20, sim. 20 mil. Sim, espera lá, vou metê-la aqui. Vai lá passear, Marroquino. Vai ali passear. E geralmente existem essas preocupações. Por exemplo, é preciso tecnologia de ponta para nós conseguirmos processar os insetos, é processar e também criar os insetos. Portanto, há aqui ainda muitos desafios para tornar os insetos numa opção viável para a alimentação humana. Para já existem pessoas que estão a trabalhar na vertente animal. Existem outras empresas em Portugal que eu admiro e que já estão num processo muito mais avançado que a minha startup, e que estão a produzir umas larvas de mosca que depois vão utilizar para a alimentação animal, neste caso para fish meal. Sim. Fish meal. Portanto, os peixes também comem insetos? Os peixes também comem insetos. Tens peixes insetívoros. Mas é um outro segmento de mercado. Eu não sei muito sobre isso porque é outra coisa completamente diferente. Sei sim os lamirés, mas não consigo ajudar. Não consigo precisar muito sobre fish meal. Sim, claro. Eu estava a lembrar de uma coisa que tu me disseste antes de começarmos a gravar, que era de como comer uns insetos pode ajudar a proteger outros insetos. Isso é super interessante. Sim. Porquê? Porque nós estamos a... Olha, a Chiara veio ter connosco. Olá, Chiara. Sim. Porque quando nós estamos a comer os insetos... Não é cá. Não é para ti, é barato. Sim. Conta-me os insetos.
Porque ao nós estarmos a optar por uma alimentação baseada em insetos versus baseada em animais, em mamíferos, Sim. Nós estamos a optar por reduzir o consumo desses animais, que por sua vez vão aumentar o impacto, porque têm um impacto enorme na natureza, seja através de recursos de utilização de campos agrícolas, de aumentar agora... A exportação e bebe água. É muito intenso. Não, mas estava a pensar por causa daquilo que me estavas a dizer, de se houver uma espécie invasora num sítio e nós pudermos comer essa espécie invasora, estamos a proteger as outras não invasoras, não é? Que são autóctonos. Sim. Isso é muito interessante, não é? Até que ponto é que não faria sentido, mesmo para proteger a biodiversidade nesses sítios, comer as espécies invasoras? É muito interessante do ponto de vista racional. É interessante, mas lá está. É preciso pensar nisso porque essa espécie invasora pode ser tóxica. Lá está, sim. Se der para consumo se der para seguro. Consumo. Mas, por exemplo, essas larvas do grulho que eu falei, são uma praga, acabaram de arrasar completamente quase todas as palmeiras de norte a sul de Portugal e são boas, tipo aquilo, são boas para se comer, sim. E há um projeto que eu sigo, que é o Farms for Orphans, em que eles estão a ensinar os agricultores e também órfãos a criarem essas larvas, que é para depois se alimentarem delas. Ok, boa. Então ficam autossuficientes, não é? Sim. Isso é interessante, a resiliência social. Grilos, etc. Ou seja, temos aqui uma data de coisas. Também falando disso da resiliência social, os insetos podem ser, estas técnicas de produção de insetos podem também ser dadas a pessoas mais desfavorecidas, de forma a que elas não dependam unicamente das outras fontes alimentares de proteína. Certo. E dedicarem também nos insetos. É claro que também é preciso aqui haver um bocadinho de... não quero dizer reprogramação, mas repensar um bocadinho isso. Porquê? Porque há sociedades que olham para os insetos como nojentos. Por exemplo, eu também tenho trabalho na Guiné e quando falei vamos comer insetos, a maior parte das pessoas não, isso é nojento, tal. Mas, por exemplo, já noutro país, como por exemplo a Angola, eles comem lá uma larva, que é a larva do mopane, que é o catato. E eles fazem aquilo e é usado como petisco, é como nós comemos caracóis. No Brasil... Mas é isso, eu não percebo. As pessoas têm nojo dos insetos e depois comem caracóis. É uma coisa que a mim não me faz... a mim faz nojo dos caracóis, eu não como caracóis. Acho que há uma linha que separa, que é a partir de Leiria as pessoas não comem caracóis. Pronto, Pronto, não sabia essa linha. Mas, sim, ou seja, Portugal, por exemplo, eu quero acreditar que os portugueses vão ser uns ótimos consumidores de insetos. Porquê? Porque nós já comemos lampreia, já comemos caracóis, já comemos todas as partes do porco. Sim. Tipo, da ponta do rabo à ponta do nariz. Sim, é verdade. Até o sangue dos animais se aproveita para cabidela em Portugal, portanto... E é bom. Não consigo. Mas faz sentido, faz todo sentido a parte da... Ou seja, e também, por exemplo, com a entrada do sushi em Portugal, foi muito bem recebido pelos portugueses. Portanto, eu quero acreditar que os insetos também vão ser muito bem recebidos nessa... Quero acreditar. Nós somos um povo que abraça novas culturas e novas ideias. Exatamente. Boa, Gonçalo, podíamos estar aqui horas, é um facto, mas muito sério. Já, sinceramente, espero que pelo menos este episódio tenha servido para quem não consegue deixar de comer proteína animal possa ter mais uma alternativa para uma vez por semana repensar um bocadinho da sua alimentação. Isto é um mundo fascinante dos insetos. Sinceramente, não acho que me oponha a comer um inseto ou outro, mas também não é para mim. Não sinto que seja... Não ias comer esta barata? Não, essa não, porque já estou afeiçoada a ela. É muito querida. É muito querida, não consigo. É demasiado fofa. Posso ficar com ela? Então vá. Não, estou a brincar, não fico, não. Não fico, não estou assim tão querida com ela. Mas gostei mesmo muito. Acho que isto é um tema que pode gerar imenso debate. Sei que, para quem nos está a ouvir, vão ter mais perguntas de certeza. Eu vou deixar as pessoas à vontade para deixar nas caixas de comentários e depois vou-te obrigar a ir lá a ajudar a responder. À vontade, sigam o meu Instagram, que é o The Final Cries, e que podem me perguntar, eu estou super contente em ajudar as pessoas. Boa, perfeito. Acho que isto dá pano para mangas, por isso chateiem a Gonçalo. Obrigadíssima, Gonçalo. Obrigada à tua espetacular barata de Madagascar, que foi uma convidada espetacular. Gostámos muito. Obrigada a vocês por estarem a ver. Se não estão a ver, estão só a ouvir, recordo que estão a perder uma oportunidade fantástica de ver a barata no YouTube. Portanto, vão lá, vejam este episódio, aproveitem e subscrevam o canal, vejam todos os outros episódios que já lançámos, que foram alguns com outros convidados, e continuem aqui para o resto dos episódios desta temporada. Não se esqueçam também que nos podem encontrar em todas as plataformas de podcast basicamente disponíveis e também no Instagram CatarinaFPB, que temos sempre um teaser a anunciar qual é que vai ser o convidado da próxima semana, por isso não percam.